Israel declara oficialmente estar em estado de guerra após um ataque terrorista de grande magnitude perpetrado por militantes palestinos. Este incidente ocorre em meio à ocupação militar israelense de uma região palestina, que abrange a Cisjordânia, além do bloqueio na faixa de Gaza. Para compreender melhor esse contexto, é instrutivo retroceder à Primeira Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha assumiu o controle da área. Naquela época, a região tinha uma maioria populacional árabe e uma minoria judaica. Uma revolta árabe e a contínua migração judaica foram sucedidas pelo impacto do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, resultando em um considerável aumento na migração judaica. Em 1947, as Nações Unidas, com os Estados Unidos e a Austrália desempenhando papéis-chave, concordaram em dividir o que era então conhecido como o Mandato Britânico para a Palestina em um Estado judaico e um Estado árabe. A parte judaica aceitou essa proposta. Dessa forma, o Estado de Israel foi estabelecido, enquanto o lado árabe a rejeitou, desencadeando um conflito de 1 ano à medida que a Grã-Bretanha se retirava. Ao longo dos anos, Israel expandiu suas fronteiras além do acordado pela Organização das Nações Unidas, ONU, gerando objeções por parte dos palestinos. Este evento é denominado pelos palestinos como Nakba, ou catástrofe, marcado pela expulsão de centenas de milhares de palestinos. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã. A comunidade internacional considera essa ocupação de territórios como ilegal, sendo palco de muitos conflitos, especialmente quando envolve o deslocamento dos palestinos. Em 2005, Israel retirou-se da faixa de Gaza, mas manteve o controle sobre o espaço aéreo, o mar e as travessias, impactando severamente a vida dos 2.300.000 habitantes locais. Condições adversas, incluindo uma taxa de desemprego de 50%, deterioração nos sistemas de saúde e infraestrutura, persistem devido ao bloqueio. O grupo Hamas, formado no final dos anos 1980, é uma manifestação das frustrações acumuladas. O Hamas tem como objetivo a destruição de Israel e é reconhecido como grupo terrorista por vários países, incluindo a Austrália. O grupo possui uma ala militante e um braço político. Embora tenha vencido as eleições democráticas em 2006, o Hamas não renunciou à violência contra Israel, sendo isolado pela comunidade internacional. O controle efetivo sobre Gaza cessou 1 ano depois, quando Israel se retirou da região. Apesar da retirada de Israel de Gaza, a ocupação continua na Cisjordânia, onde o exército israelense mantém autoridade sobre os 3 milhões de palestinos. Tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, a população expressa o desejo de não viver sob ocupação israelense ou bloqueio. Outro ponto de discordância significativo é Jerusalém, lar de locais sagrados para 3 grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Conflitos na região frequentemente escalam durante feriados religiosos importantes, como o Yom Kippur judaico ou o Ramadã muçulmano. Esta é uma região que enfrenta tensões há anos, e os recentes ataques destacam a possibilidade de uma escalada ainda maior. Um dos equívocos comuns sobre o conflito entre Israel e Palestina é a ideia de que persiste ao longo de séculos, centrado apenas em antigas hostilidades religiosas. Na realidade, embora a religião desempenhe um papel, o conflito é principalmente entre 2 grupos que reivindicam a mesma região, uma disputa que remonta aproximadamente a 100 anos, nos primeiros anos de 1900. Nessa época, a região ao longo do leste do Mediterrâneo, agora conhecida como Israel e Palestina, estava sob domínio otomano por séculos. A área era caracterizada por sua diversidade religiosa, abrigando principalmente muçulmanos e cristãos, com uma pequena comunidade judaica que coexistia em relativa paz. Contudo, 2 mudanças importantes ocorreram. Primeiramente, mais habitantes da região começaram a desenvolver uma identidade nacional distinta, não apenas como árabes étnicos, mas sim como palestinos. Simultaneamente, na Europa, um número crescente de judeus aderiu ao movimento chamado sionismo, que argumentava que o judaísmo não era apenas uma religião, mas também uma nacionalidade merecedora de uma nação própria. Após séculos de perseguição, muitos judeus acreditavam que a criação de um Estado judeu era crucial para garantir sua segurança. A terra histórica no Oriente Médio era vista como a melhor esperança para estabelecer esse Estado. Nas primeiras décadas do século XX, dezenas de milhares de judeus europeus migraram para lá. Após a Primeira Guerra Mundial, com o colapso dos impérios otomano, britânico e francês no Oriente Médio, os britânicos assumiram o controle de uma região denominada Mandato Britânico da Palestina.
Inicialmente permitiram a imigração judaica, mas à medida que mais judeus chegaram e se estabeleceram em comunidades agrícolas, as tensões entre judeus e árabes cresceram. Ambos os grupos cometeram atos de violência. Na década de 30, os britânicos começaram a restringir a imigração judaica, levando à formação de milícias judias que resistiam aos árabes locais e à dominação britânica. O Holocausto intensificou a migração de judeus europeus para a Palestina britânica, ganhando amplo apoio internacional para a criação de um Estado judeu. Em 1947, com o aumento da violência entre árabes e judeus, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina britânica em 2 estados: Israel para os judeus e Palestina para os árabes. A cidade de Jerusalém, com locais sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos, tornou-se uma zona especial internacional. O objetivo do Plano das Nações Unidas era conceder um Estado aos judeus, estabelecer a independência palestina e acabar com a violência sectária que os britânicos já não conseguiam controlar. Os judeus aceitaram o plano, proclamando a independência de Israel. Entretanto, os árabes na região interpretaram o plano da ONU como mais uma tentativa de colonialismo europeu para tomar suas terras. Vários estados árabes recém-independentes declararam guerra a Israel, buscando estabelecer uma Palestina árabe unificada que incluísse toda a Palestina britânica. Israel venceu a guerra, mas ao fazê-lo, ultrapassou as fronteiras estabelecidas pelo plano da ONU, anexando a metade ocidental de Jerusalém e grande parte da terra destinada à parte palestina. Além disso, ocorreu a expulsão de um grande número de palestinos de suas casas, resultando em um considerável contingente de refugiados, cujos descendentes hoje somam cerca de 7 milhões. Ao término da guerra, Israel controlava todo o território, exceto Gaza, que estava sob controle do Egito, e a Cisjordânia, assim chamada por estar a oeste do Rio Jordão, que estava sob controle da Jordânia. Isso marcou o início de décadas de conflito entre árabes e israelenses. Durante esse período, muitos judeus em países de maioria árabe fugiram ou foram expulsos, chegando a Israel. Então, um evento transformador ocorreu em 1967, quando Israel e seus vizinhos árabes entraram em outra guerra. Ao seu término, Israel havia ocupado as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia e tanto Gaza quanto a península do Sinai do Egito. Agora, Israel governava os territórios palestinos, incluindo toda Jerusalém e seus locais sagrados, assumindo a responsabilidade pela administração de um povo com quem havia lutado por décadas. Em 1978, Israel e Egito assinaram os Acordos de Camp David, patrocinados pelos Estados Unidos. Pouco depois, Israel devolveu o Sinai ao Egito como parte de um tratado de paz. Isso gerou controvérsias no mundo árabe, culminando no assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat, em parte devido ao ultraje contra ele. Contudo, isso marcou o início do declínio do conflito árabe-israelense. Nas décadas seguintes, outros estados árabes gradualmente estabeleceram acordos de paz não formalizados com Israel, embora tratados formais não tenham sido assinados. Entretanto, as Forças Armadas de Israel ainda ocupavam os territórios palestinos da Cisjordânia e Gaza, dando início a uma nova fase do conflito, agora centrada na luta entre israelenses e palestinos. Na década de 60, a Organização de Libertação da Palestina, OLP, foi formada com o objetivo de estabelecer um Estado palestino, iniciando uma luta contra Israel que incluiu atos de terrorismo. Inicialmente, a OLP reivindicava toda a Palestina britânica, buscando o fim completo do Estado de Israel. A hostilidade entre Israel e a OLP persistiu por anos, culminando em uma invasão israelense em 1982 no Líbano para expulsar o grupo de Beirute. Posteriormente, a OLP indicou disposição para aceitar a divisão da terra entre Israel e a Palestina, mas o conflito continuou. Simultaneamente, algo significativo ocorria nos territórios palestinos ocupados por Israel, com israelenses estabelecendo-se lá. Esses colonos, que construíram suas casas na Cisjordânia e em Gaza, independentemente da vontade dos palestinos, tiveram motivos variados, desde razões religiosas até o desejo de reivindicar a terra para Israel, e alguns buscavam habitação mais acessível, muitas vezes subsidiada pelo governo israelense. Esses assentamentos, protegidos por soldados, forçaram os palestinos a saírem de suas terras, fragmentando comunidades. A curto prazo, a presença dos colonos tornou a ocupação mais dolorosa para os palestinos, enquanto a longo prazo, a divisão da terra dificultou consideravelmente a perspectiva de um Estado independente palestino. Atualmente, apesar de serem considerados ilegais pela comunidade internacional,
Existem várias centenas de milhares de colonos em territórios ocupados. No final da década de 80, a frustração palestina explodiu na Intifada, uma insurreição marcada por protestos, boicotes e violência. Em resposta, Israel empregou força pesada, resultando na morte de cerca de 100 israelenses e mais de 1.000 palestinos durante a primeira Intifada. Nesse período, em Gaza, um grupo de palestinos insatisfeitos com a OLP fundou o Hamas, um grupo extremista violento dedicado à destruição de Israel, considerando a OLP demasiado secular e comprometida. No início dos anos 90, tornou-se evidente que israelenses e palestinos precisavam buscar a paz, culminando na assinatura dos Acordos de Oslo por líderes de ambos os lados. Este marco representou um passo significativo em direção a Israel, eventualmente se retirar dos territórios palestinos, abrindo caminho para sua independência. Os Acordos de Oslo estabeleceram a autoridade palestina, proporcionando aos palestinos maior autonomia em áreas específicas. Contudo, os extremistas de ambos os lados se opuseram aos acordos. Membros do Hamas lançaram atentados suicidas para sabotar o processo, enquanto a direita israelense protestou contra as negociações de paz, chegando a chamar o primeiro-ministro Yitzhak Rabin de traidor e nazista. Infelizmente, não muito depois da assinatura da segunda rodada dos Acordos de Oslo, Rabin foi tragicamente assassinado por um extremista israelense de extrema-direita em Tel Aviv. Esse ato violento destacou como extremistas de ambos os lados podem usar a violência para prejudicar os esforços de paz, perpetuando um conflito contínuo enquanto buscam a destruição total do outro lado. Essa dinâmica persiste desde então. As negociações para finalizar os detalhes da paz duraram anos, e a grande conferência de Camp David em 2000 acabou não trazendo resultados tangíveis. A crescente descrença dos palestinos de que a paz seria alcançada levou à eclosão de uma segunda intifada, ainda mais violenta que a primeira. Esses eventos marcaram uma fase crítica no conflito, evidenciando a complexidade e a persistência das questões envolvidas. Quando a segunda intifada chegou ao fim alguns anos depois, aproximadamente 1.000 israelenses e 3.200 palestinos perderam a vida. Esta fase crítica alterou significativamente o conflito. Os israelenses tornaram-se mais céticos quanto à aceitação da paz pelos palestinos e a viabilidade de tentar esse caminho. A política israelense mudou para a direita, resultando na construção de muros e postos de controle para controlar os movimentos palestinos. A abordagem passou de tentar resolver o conflito para apenas gerenciá-lo. Os palestinos ficaram com a sensação de que as negociações falharam e que a violência não trouxe soluções. Sentem-se encurralados em uma ocupação em constante expansão, sem perspectivas de futuro como um povo. Em um movimento que marcou o ano, Israel se retirou de Gaza, levando ao fortalecimento do Hamas, mas também à divisão entre Gaza e a Cisjordânia durante uma breve guerra civil. Gaza foi colocado sob um bloqueio severo, resultando em um aumento do desemprego para 40%. O estado atual do conflito é relativamente recente e é insuportável para os palestinos. Na Cisjordânia, os crescentes assentamentos oprimem os palestinos, que frequentemente respondem com protestos e, por vezes, violência, embora muitos busquem apenas viver vidas normais. Em Gaza, o Hamas e outros grupos realizam guerras periódicas com Israel, resultando em perdas esmagadoras, especialmente para os palestinos, incluindo muitos civis. Em Israel, a maioria das pessoas tornou-se apática em relação à ocupação, mantendo o conflito afastado de suas vidas diárias, exceto nos momentos de violência intensa. Há uma notável falta de vontade política para buscar a paz. O futuro do conflito permanece incerto, com possíveis cenários incluindo uma terceira intifada ou um colapso da autoridade palestina. O consenso geral é que a situação atual com a ocupação israelense é instável e não pode persistir por muito tempo. A menos que ocorra uma mudança dramática, o que vier a seguir provavelmente será ainda mais desafiador. Quando olhamos para a história e para o que está acontecendo agora, percebemos que a ideia de viver em paz parece cada vez mais difícil. Essa briga continua e está longe de uma solução tranquila. A gente não pode perder de vista que tem muita gente sofrendo. Cada vida perdida, cada pessoa que precisa sair de casa à força, é uma tragédia. Para conseguir resolver isso, é preciso olhar para a humanidade das pessoas, mesmo que sejam de etnias ou religiões diferentes.